Marcelo, já pensou se você tivesse o poder de simplesmente criar os melhores castings que nunca aconteceram no gênero de super-herói? E fancast nesse gênero aí é um assunto bem delicado, né? Você sempre imaginou aquele ator sendo um personagem da Marvel, ator, sim. um personagem da DC. Ele é perfeito nesse papel. Ele é perfeito! Ele precisa ser. Mas é que ele é muito grande, ele nunca faria um filme de super-herói. É por isso que então, Gabriel, no vídeo de hoje, a gente vai tirar todas as amarras da realidade aí que, não pode ser, não pode acontecer. Nós vamos trazer aqui, vamos comentar os fancasts mais perfeitos, só que nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Ou talvez nunca vai acontecer, provavelmente. Sabe por quê, Marcelo? Por quê? Porque esse mundo é injusto. O mundo é injusto. A realidade é dura. Exatamente. Então nós vamos comentar esses fancastings, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar a trazer esses fancastings aqui, já vai deixando o seu fancasting like e também seu fancast comentário aqui. Comenta aqui embaixo esses fancastings mais perfeitos que nunca aconteceram aqui. Comente aqui embaixo. Marcelo, vamos começar então vamos lá. com os fancastings do Batman. Esses aí tiveram alguns. Mas vamos trazer aqueles que eram os mais comentados, assim, que a galera queria. Assim, pra mim, o fancasting do Batman perfeito que nunca aconteceu se chama Clint Eastwood. Tu queria o Clint, cara, mas peraí, o Clint Eastwood, que fase do Clint Eastwood também? É que assim, ó, ele é tão perfeito que ele pode ir nas duas fases. A fase jovem... Tá, lá da Trilogia dos Dólares. Trilogia dos Dólares, lá, que ele era aquele cowboy sem nome. Ele poderia ser Batman mesmo. E na fase velho. Lá do Gran Torino, que ele poderia ser o Bruce Wayne velho. Que aí, tipo, o Cavaleiro das Trevas, uma parada assim? Não, Batman do Futuro. Batman do Futuro também. Batman do Futuro, ele com o Terry. Cara, porque ali no Gran Torino, ele tá fazendo o Batman do futuro. Ele tá treinando um jovem, né? Exatamente. E a dinâmica é muito boa naquele filme, né, cara? Ele tá muito bem naquele filme. Era ele. Aquele momento dos anos 2000... Ele tinha que ter sido o Bruce ele poderia no futuro. ser. E o Clint do passado, quando eu vejo ali a Trilogia dos Dólares, qualquer um dos 3 filmes, eu só vejo o Batman. Ele tem uma aura muito Batman ali também. Na verdade, eu acho que o Batman moderno, ele veio um pouco inspirado por causa desses filmes aí. E também mais tarde, só que ele ainda não tá tão velho, nos Imperdoáveis também ele poderia ser Batman. É verdade. Que ali ele tá um figurão meio Batman ali, né? Também um cowboy solitário e tal. Ali ele tá muito bem. E ele tinha um rosto perfeito, né? Ele Nossa tem um rosto senhora, aquele rosto... O olhar também, né? Ali tem o olhar. Ele é o cara, assim, ó, visualmente... mais Batman que eu já vi. Ele é muito perfeito mesmo. E eu só queria trazer também, eu acho que não tá no mesmo nível do Clint, mas que muita gente sempre colocava, principalmente na época do BVS, que era o John Hamm como Batman. John Hamm. Antes do Ben Affleck. Cara, esse também é muito Bruce Wayne. Não, mas é que daí você vai pegar as artes do Alex Ross... É igual. E comparar com o John Hamm, parece que o Alex Ross tá fazendo o retrato dele. É ali no Madman, né? Que ele tem aquela pose, tá usando os terninhos lá. E ali que realmente onde o pessoal conhece ele mais, mas, cara, ele é muito bom ator e também em filmes dramáticos. E eu acho que também ele cairia como uma luva pra ser Batman. Perfeito. Olhando em retrospectiva, talvez tivesse sido melhor ele ser Batman no DCU, né? Eu prefiro ele mais que o Ben Affleck. Esses dois são, pra mim, os principais castings de Batman. Eu ia ficar falando, ele deveria ter sido. Não consigo ver assim, tem um outro ator que todo mundo queria. Eu acho que esses aí seriam perfeitos. E ainda dentro de Batman, Gabriel, a gente tem que trazer um ainda mais óbvio. Coringa. Quem que tu... Eu sei. Quem? O William Dafoe. William Dafoe, tá. É só pra trazer esse. O pessoal fala que até nem precisa de maquiagem, talvez, nem pra ser Coringa, entendeu? Não, é só pintar de branco. Eu acho que só pinta de branco ali, porque... Ele tem cara... É que ele tem cara de maluco. Ele tem cara de maluco. Ele tem cara de maluco, me desculpa, senhor William Dafoe. Ele fala isso, tem aquela entrevista dele falando, o pessoal fala que eu tenho cara de maluco. Aí ele, obrigado, né? É isso. Mas ele faz muito papéis, tem uns que ele sai fora disso, mas quando ele entra nessa coisa do cara mais maluco, perturbado, ele brilha muito, sabe? E ele consegue extrair tudo que ele consegue, né? Até da fiscalidade dele, né? Do rosto. No Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, aquela cena icônica que ele apanha e fica rindo. E até no primeiro Homem-Aranha também. No primeiro, só que no Sem Volta Pra Casa eu acho que ele tá mais solto ainda. Ele tá mais solto, eu acho que ele dá mais espaço pra interpretação dele, sabe? Saquei. E ele tá ótimo. Não tem como não ver o Coringa ali naquele olhar maluco lá que gosta de apanhar.
E ainda mais que ele já aterrorizou o Batman, o Robert Pattinson, lá no Farol, né? No filme que ele aterrorizou o Batman. É verdade, é Ele verdade. tá, é verdade. naquele papel também ele tá muito bem O perfumado. Farol é o Batman e o Coringa. É o Batman e o Coringa. Enfim, mas nunca teremos, Gabriel, porque esse cast ainda é tão perfeito, que daqui a pouco não ia funcionar. Será? Não, ele iria funcionar. É muito... Iria funcionar. O problema é que agora ele já tá muito velho, né? Eu não sei se ele vai querer pegar também, né? O papel Agora não dá mais, né? Mas não sei. Acho que já passou o tempo. Teria sido maneiro. Teria sido muito maneiro. bom. Se fosse ali bem no início dos anos 2010, poderiam ter pego o Clint Eastwood do Gran Turino pra fazer o Batman, o velho, né? O Bruce Wayne velho. Ah, o Batman do E futuro. o William Dafoe, o Coringa, retornando. Do Batman do futuro, tá. Perfeito. Aí, teria sido perfeito. Aí você ia encaixar os dois. Ah, maravilha. Esse é o filme perfeito que nunca aconteceu. Droga. E falando de filme que nunca aconteceu, uma outra que a gente, antes de começar o vídeo, a gente comentou, que é uma possibilidade mais do passado, que era Leonardo DiCaprio, jovem, que ele quase foi Homem-Aranha, com James Cameron dirigindo. É verdade, esse filme é clássico, hein? Nunca saberemos se teria sido um filme bom ou ruim. E assim, gente, o Leonardo DiCaprio, quando ele começou, ele simplesmente arrebatou todo mundo nos anos 90 lá. Aquele cara jovem, depois veio o Titanic, aí ele estourou realmente. Mas o Léo, a minha intimidade Não, chama ele de Léo. Léo, eu tenho intimidade com ele, já vi 30 filmes dele. Sim, meu melhor amigo. Não, o Léo é bom, bola bom. E ele, nos anos 90, tinha muita cara de Homem-Aranha. Ele tinha. Eu acho que se você colocasse uma roupa certa, poderia ter dado... Cara, esse é arrebatador. E tem uma coisa também, ele também não é muito bonito, ele é muito gatinho. Mas talvez. o Peter é bonito. Eu sei disso, é um argumento que as pessoas falam, tá? Mas tipo, porque ele é muito bonito, será que... É que eu assim, não ó, tenho problema. o Tom Holland, ele é... Ele é feio. Ele é feio, desculpa, o Tom Holland é feio. Não, mas é que assim, ó, o Tom Holland, ele nerdificou muito o Homem-Aranha. Ah, entendi. Mas até o próprio Tobey, assim, não que ele era nerd, assim, é que ele era meio nerdzão no tipo, entendeu? Ele também já não deu essa popularizada. Não, mas ok, eu acho que o Tobey, ele popularizou essa imagem geral de que ele é o nerdzão não bonito. E o Andrew tentou quebrar um pouco isso. O Andrew é o oposto, né? Porque ele é a beleza em pessoa. Exato, e que não teria problema, mas lembra que a galera reclamava, né? Não, porque ele é muito bonito pra ser Homem-Aranha. Não, mas reclamavam muito das roupas. Que ele era muito elegante. Ele era descolado também, Ele era né? muito descolado. Não era questão da beleza. Então se botasse o Léo, meio estereótipo, meio nerdão, talvez, meio se vestindo assim, ele não sendo um cara muito descolado do colégio, eu compraria, e eu acho que ele ia ser perfeito de Homem-Aranha. Eu acho que assim, ó, é um casting que nunca aconteceu, que teria sido 10 de 10. Ainda mais porque era o James Cameron. Cara, tem um roteiro que vazou, e daí esse roteiro o pessoal não gosta muito. Tá. Mas uma coisa é você ler o roteiro, outra coisa é você ver o filme do James Cameron. E era tipo o roteiro final mesmo? Também tem isso. Porque às vezes muda. Não dá pra saber o quanto que ia mudar, né? Entendi. Mas assim, é que, James Cameron mais Léo DiCaprio... Cara, esse é um combo gigante, né? Mas agora, velho, a gente tem o Leonardo DiCaprio velho. O que o Leonardo DiCaprio velho poderia fazer? Poxa, é que agora o Leonardo DiCaprio velho, ele vai mais pra uma coisa talvez de vilão, entendeu? Eu acho que assim, ó, eu consigo ver ele como o Duende Verde. O Duende Verde, ele Norman Osborn? Norman Osborn. Putz, cara, será que ele... Bilionário de uma empresa que tem um filho lá, que às vezes ele tá meio distante. Não, eu não duvido que o Léo poderia fazer isso, sabe? Acho que ele poderia... Ele poderia ser um Norman. Ser bem maneiro, bem maneiro. O que eu acho curioso, porque daí ele poderia ter sido Homem-Aranha e Duende Verde. E Duende Verde agora. É aquela coisa, ele fez o ciclo, né? Ele fez o ciclo. Agora viveu o suficiente pra virar vilão. Outro casting que eles falam do Leonardo DiCaprio é Doutor Estranho. Doutor Estranho? Mas eu não sei. É que sabe qual que é o problema desse casting? É que o Benedict, ele é tão perfeito como Doutor Estranho... É que esse aí foi muito bom, né? Que é difícil de ver outro. Será que ele conseguiria ficar tão boa aquela barbinha que tem que ser do Doutor Estranho? Não sei se... Ele tem uma barbicha, né? Ele tem, né? Mas não sei se igual, combina. não é. Não sei se combina. É que o Benedict já é, tipo, o Christopher Reeve do Doutor Estranho. Não, esse aí eles acertaram muito bem. Esse aí foi certeza. Quando ele deixar de ser Doutor Estranho, vai ter a crise do Doutor Estranho, né? Vou ficar 30 anos sem achar um casting para esse personagem. Crise das Infinitas Terras do Doutor Estranho. Tá, beleza. Nunca vou achar mais um outro ator tão parecido. Outro casting que o pessoal fala muito na internet, Marcelo, é o Tom Cruise como Hal Jordan. Putz, eu já vi esse, cara. Porque aí pega muito Top Gun, né? Porque ele tá de jaquetinha lá, né? Piloto. Jaquetinha, combina demais, cara. Ele, Top Gun, é muito Hal Jordan mesmo. Ele é muito Hal Jordan lá, né? Putz, Rapaz, é muito. Só que assim, tem um problema do Tom Cruise ser Hal Jordan, né? Ele vai querer ir pro espaço mesmo fazer suas acrobacias lá.
Ah, ele vai querer fazer dublando espaço. Ele vai construir um anel verde de verdade pra fazer os construtos. Ele não ia, pois é, ele ia dificultar nessa parte aí, não ia dar. Mas assim, o Tom Cruise e Hal Jordan, eu acho que realmente é mais naquela fase 90-2000, né? Que ali seria um Hal Jordan que ainda não tá tão velho, você pode pegar um Hal Jordan maduro. Eu acho que ali você tem um Hal Jordan perfeito com o Tom Cruise. Agora o Tom Cruise dos anos 2010 pra frente é o Tom Cruise que corre, né? Pois é, não ia ter muita cena dele correndo, né? Porque aí ele usa o anel, tem que voar, ele usa né? o anel. Eles teriam que inventar outra coisa, só que daí é tipo ele voando. Vai ter que ser voando, mas não ia dar pra correr. Teria algum outro papel, assim, na DC ou na Marvel que o Tom Cruise poderia fazer, que ele pode ficar correndo? Pra correr? Daí daqui a pouco ele é o Flash. Eu ia falar, pô, É o Jay Garrick. vai ser o Jay Garrick. Nos dias atuais, assim, mais velho, o Jay Pô, Garrick. aquela corridinha mesmo do Tom Cruise, né? Do Missão Impossível ia ser foda, né? Pô, imagina o Tom Cruise e o Jay Garrick, né? Imagina maneiro, com a né? panela na cabeça. Pô, ia ser muito legal, né? Pô, ia ser legal, ia ser legal. Assim, de novo, é muito difícil o Tom Cruise talvez aceitar pra ele não ser um papel principal o Jay Garrick, mas a gente tá imaginando aqui. Não, mas é aí o cenário hipotético. Pô, ia achar legal porque pra ver ele correndo, né? Ia ser muito massa. Ia ser muito massa. Aquela Jay Garrick. câmerazinha bem na frente do ator e ele... Tu correndo. Boa, gostei. Boa. Jay Garrick, Tom Cruise Jay Garrick. Agora, Marcelo, eu vou trazer um nome, assim, Tá. que... A internet se derrete por esse ator. Lá vem. Todo mundo ama. É o fancasting favorito do Batman. Ah, Que é Alan Ritson, Nossa, esse aí é o fancast perfeito pra muitas pessoas. De Batman, né? de Batman. Hum. Mas eu vou dizer aqui que o meu fancasting favorito dele não é pra ser Batman. E que é perfeito também? É perfeito esse daqui, ó. Ah. Ed Brock Venom. Perfeito. Perfeição. Perfeito. Perfection. Pô, esse aí casa perfeitamente com o Ed Brock, cara. Tá maluco, O ator velho. É igualzinho. É igualzinho. Olha pra ele aqui, olha ele com a camiseta preta. É verdade. Ele adora usar camiseta preta. Ah, cara, muito bom. E sim, assim, ó, eu acho muito difícil isso acontecer, tá? Esse cast eu acho muito difícil. Mas é um que realmente tá na cara quando você fala isso, a pessoa começa, não, peraí. Não, mas faz sentido, porque realmente ele gosta dos quadrinhos, personalidade. Eu queria que toda a força que a galera tem pra fazer ele de Batman fizesse umas artes maneiras dele com o Venom. Porque eu acho que seria mais fácil, né? Ele conseguir talvez um Venom depois. Será? Pô, se eventualmente tiver Venom no MCU, o que eu acho que um dia vai ter, sabe? Porque é Venom. Tá. É ele, cara. É ele. Mas aí nós vamos chamar porque a internet fica botando ele pra ser Batman, entendeu? Olha aí, E assim, Gabriel, na verdade, eu quero voltar de novo, época de BVS, outro casting, que tava ali cantado, todo mundo queria Bryan Cranston, a.k.a. Walter White, como Lex Luthor. Lembra desse cara? Rapaz. Todo mundo Não, fazia. mas isso é pecado. Todo mundo fazia. Não, o Snyder cometeu um crime. Cara, Não escalando ele pra ser Lex Luthor. não, ele quis provar, porque essa abordagem aqui vai ser muito diferente. Não, mas eu quero fazer Mark Zuckerberg É gênio. Luthor. Nossa, aí o cara se afundou e foi com essa teoria dele. Se afundou e falou. Ele foi com essa daí mesmo. Putz, e assim, né, cara? Tem alguma dúvida de que não seria bom? Impossível. Acho muito difícil Não, não ser. impossível. É que se mesmo talvez se o roteiro fosse tão ruim assim, falas muito ruins como tem no BVS, eu acho que ele ia conseguir talvez trazer alguma coisa. Mas sabe o que que é? Acho que ia dar. Talvez, se fosse um outro tipo de atuação, até com a mesma plot, talvez melhorasse uns 20%. Eu acho que melhoraria, né, Só cara? porque ele é mais ator, sabe? O Bryan Cranston ia mandar muito bem, cara. Nossa, eu acho que ia ser fenomenal. Cara, Acho que é um casting que talvez pudesse ter mudado a história do BVS. será que mudaria? Não mudaria. Mas talvez tivesse sido um pouquinho Dado melhor. mais credibilidade, né? É que o ponto mais criticado do BVS quando saiu foi o Lex Luthor. Era o Lex Lembra? Luthor, né? Tinha bastante, era bem Todo pesado. mundo dizendo, não, mas esse Lex Luthor tá charada. É verdade. Talvez se tivesse sido um Lex Luthor carequinha desde o início, Putz, Bryan Cranston, ameaçador. ameaçador, É. talvez as coisas tivessem sido diferentes. Agora, o Bryan Cranston, também a galera fica falando pra ser Xavier. Ah, eu já vi esses cast e tal. Pô, o cara vai ser pro careca, né? O cara ficou Só marcado. porque... O do Heisenberg, né? O cara tem que ser... Porque ele tem papéis que ele não tá careca, tá, gente? Nessa ideia, ele foi o Zordon, né? Ele foi o Zordon, Porque ele é careca. Porque ele é careca. Putz. Nossa. Pô, ele seria um bom sucessor pro Patrick Stewart, né? Eu digo pra esse Xavier mais maduro, né? Porque a versão jovem foi boa, né? Teve o McAvoy lá fazendo. Isso. Isso foi bom. Eu digo pra esse Xavier mais experiente, a carequinha ali na cadeirinha, Mansão Xavier. Ele seria um bom sucessor, né? E... eu acho... Pode ser. É só que o jeito que ele fala não é muito Xavier, né? Ele teria que se reinventar como ator.
Ah, mas ele consegue. Aquele Ele jeito faz. bondoso. Não, eu acho que ele tem esse calmo. jeito. Ele conseguiria. Ele conseguiria. É um Não, ator nesse nível, assim. Não, eu acho que ele nesse nível ele consegue. Então trazer. tu acha que é um ótimo casting? Eu acho que seria. Pior que eu acho que seria, daria uma boa ele de Xavier. Não, eu acho que Uma boa. seria. É. É só que ele tá tão marcado por um personagem que ele é do mal, que eu acho Que que ele as tem que pessoas ser- querem que ele seja do mal, né? Ah, pode ser, né? Até porque eu quero alguém mesmo, porque assim, ó, cara, coitado do Patrick Stewart, as pessoas têm que parar de trazer ele, cara. Parar de trazer ele pra Cara, matar ele, né? Não, exato. Pô, o cara, sei lá, tá com 100 anos e ficam trazendo o Patrick Stewart, coitado. Pra matar ele! É, velho. Eu não aguento mais, Chega! coitado desse velho. Chega! Eu amo ele, mas deixa o cara... É. E Pô, se é pra trazer ele de volta, não matem ele, porque agora ele vai voltar. ele vai morrer de novo. Ele vai morrer, não quer? Vai, ele vai ele, morrer no ele vai estar numa terra dele e vai explodir a terra dele. Assim, ó, também tem um outro casting do Bryan Cranston. Meu Deus, vários. Senhor Frio, Ah, Senhor Frio, putz. no The Batman. Ficou falando muito dele. Pra idade, ele já é um cara, né, um cientista mais velho. Ele é careca. 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 Pô, ele pra Senhor Frio, pô, é um bom cast, hein, cara. E é aquele vilão, né, atormentado, com o um passado drama. complexo. Ah, Drama, atuação. pô. Rapaz, ele teria sido... Eu vejo, ele poderia ser um bom... Ele ainda pode ser, hein? Pode ser. Esse ainda pode ser. Pode Há ser, esperança. Prefiro mais Senhor Frio do que Xavier. Prefiro. Eu também. Eu Prefiro. também. Mas não é porque eu sou fã do Batman, tá? Ah, tá. Porque seguindo aqui, falando de fã de... A gente não consegue sair do Batman, tá? Porque a gente vai lembrando, assim, que a gente acompanha muito o Batman, a gente acompanha os fancasts. E tinha um... Esse aqui era fortíssimo também, tá? Qual? Qual? Época do Nolan, trilogia Nolan. Tá. E alguém que estava no seu auge dos poderes também, um ator, Ah. pra ser um vilão na trilogia, que era Johnny Depp com Charada. Ah, é verdade. Esse aí era muito forte. Todo mundo pedia esse casting na época, cara. E era porque depois teve a tragédia do Heath Ledger, eles, vamos trazer um novo vilão. E lembra que era muito essa coisa, de, vamos trazer o Charada Johnny Depp, entendeu? E era muito forte. Tem um monte de fan poster na internet com Pode ele pesquisar, charada. pode pesquisar. Peter, Johnny Depp, Dark Knight, alguma coisa assim, entendeu? Vai ter. Foi antes da confirmação que os vilões seriam o Bane e a Talia. Bem antes, exatamente. Johnny Depp, a gente sabe, naquela época ali, ele estava fazendo Jack Sparrow, já tinha, não sei quantos filmes ele já tinha feito de Piratas do Caribe. E ele já tinha outros filmes também que faziam sucesso. E, cara, ele é um baita ator, né? Ah, ele é. Pô, é um né? baita ator e Charada combina, né? Combina. Não, lá naquela época, ele teria Putz. destruído como charada. E ele chamaria muita gente. Ele chamava... Nossa! É, né? Nossa! É. Era 2 bilhões aí. Era o Pô. Homem-Aranha sem volta pra casa do Batman. Eu acho que ia ter dado bem mais, hein, ainda do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ah, não. Charada teria chamado muito mais que Bane, eu acho. Eu acho que eu ia preferir esse filme. Não sei como, né? Enfim. Mas ele ali, aquela coisa combina, né? Com o personagem dele, com o Charada. Uma coisa meio estranha. Queria ser meio Jack Sparrow, talvez, né? Não, ok. Ele ia trazer algumas coisinhas de Jack Sparrow. Ele tenta se desvincular do Jack Sparrow. Em alguns papéis ele até consegue, mas Ficou forte. é impossível não ver o Jack Sparrow ali, né? Mas... Só que com charada, eu acho que a galera ia gostar, sabe? Eu acho que ia poderia gostar. funcionar. Nossa, eu acho que ia combinar muito bem. Muito bem. Eu acho que teria sido destruidor. Destruidor. Ia dar muita bilheteria mesmo. E como eu falei, ia chamar muita gente, que o Johnny Depp tava muito sucesso na época. Agora, tem um outro fancast, Marcelo. E esse daqui a galera pede demais. Que é o Sylvester Stallone como Ted Tá. Grant Pantera. Pantera, que ele é o quê? Mestre no quê? Boxing! Pô, assim, um ó. lutador que luta até o fim! Cara, e assim, ele é aquela coisa do treinador, porque ele simplesmente... Quem que ele não treinou na DC? O Pantera. Difícil, né? Acho que ele treinou todo É verdade. Ele é mundo. verdade. Batman, é Canário Negro, É sei lá, tem mais uns 30 caras que ele treina. Todo mundo passou por ele. E ele tem aquela boxeador, um cara mais experiente, boxe, velho, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Ia ser muito bom. O problema todo é o cast meio óbvio, né? É bem óbvio. né? Mas que seria maneiro, seria. Ele basicamente iria fazer o Rock. Né? Ele ia fazer o Rock, né? Pô, mas se pega o Rock mesmo nos últimos filmes, até do último, aquele Rock Balboa, que é, digamos, o último filme, depois veio os Creed, pô, se pega aquela vibe ali que ele tava, Putz, é muito bom, né? ele é muito bom. É que o Rock Balboa, o último, né? Que dele mesmo. Filme Rock, né? Já é uma vibe muito Ted Grant, né? Porque é um cara que quer ter a sua última luta, e ele lembra do passado. Isso daí é muito Ted Grant. Putz, ia ser demais. E ó, vou dar uma última coisa aqui também, ó. James Gunn gosta dos seus amigos, não gosta? Sim. Quem é que tava nos filmes do James Gunn fazendo ponta? Sylvester Stallone. Tava lá. Ou seja, Então esse casting é possível. muito possível, tá? Mas a gente espera... É perfeito,
Vamos ver se um dia acontece, mas se não acontecer, era perfeito. James Gunn, venha com seu nepotismo, James Gunn! Chame seus amigos, James Gunn! Chame seus amigos! Chama o ato do Sly lá, que eles falam, Sly, chama ele. Indo aqui pra outra lenda do cinema que a gente pensou, Gabriel, indo pra até umas décadas anteriores, um grande ator, Al Pacino. Tá, pera aí. Al Pacino. Mas quem? Eu tô pensando num aqui, mas quem que tu tá pensando? A gente pensou assim em umas qualidades, alguns filmes que o Al Pacino fez, ali que às vezes ele tá meio desequilibrado, ele tem um lado mais sombrio, mas ele tem aquele carisma. Ele poderia ser um bom Tony Stark. Rapaz! Tony Não, pera aí. Stark. Deixa eu pensar. O Tony Stark, ele é o Pacino. Pô, Cara, eu combina. consigo ver. Eu Dá consigo pra ver. Dá pra ver. Não, assim, ó, ele tá meio alcoólatra. Sim, é porque... Ou um filme alcoólatra, assim. Se eles pegassem aquele arco dele... Demônio na garrafa. Exato, poderiam pegar. Al Pacino ali nos anos 80, nos anos 90. O auge dele. Grande Al Pacino ali, que acho que combina com a questão de idade de Tony Stark, né? E ele poderia fazer. Cara, imagina o Al Pacino fazendo um filme de super-herói Tony na Stark. década de 80, né? Vai. Cara, bizarro. Não queria acontecer. Não, jamais, né? Mas, assim, ó, pegando ele, eu acho que casa muito bem com os papéis, né? Talvez o único nome que pudesse superar Robert Downey Jr. Talvez. Poderia. Ele tem poderes pra isso, ele tem atuação pra isso, Gabriel. Agora, levando pra DC o Al Pacino, já que ele é tão foda, tem que ter um casting pra DC, né? Pra descer também. Eu consigo ver ele de duas caras. Combina, porque aí, óbvio, tu pega coisa de máfia, né? É máfia. Al Pacino. É. É o lado mafioso, um vilão mafioso, que de novo tu pode até trazer aquele lado da atuação do Al Pacino, que às vezes ele vai over, que ele começa a gritar, se desequilibrar. E daí é a Pô, outra combina. voz do Harvey. É a outra voz do Harvey, né? Aí põe ele com a metralhadora Scarface. Putz, aí já virou Pô, igual. tá perfeito, tá muito bom. Aí é o cast perfeito. Tá bom demais, bom demais. E eu também tô sentindo que a gente tem que fazer mais castings de Marvel, pra ficar mais equilibrado, né? Sabe como é que é? Mas tá Imparcialidade. Sim. E por isso que eu pensei assim, ó, Tom Hanks, já que ele é um ator tão lendário, O Tom Hanks. todo mundo pensa assim, atuação, já veio o nome de Tom Hanks. Eu tava tentando encaixar um papel pra ele, É que ele é sempre nice guy, né? ele é sempre o cara bonzinho. É. E por isso que aí deu um estalo e aqui, ó, ele poderia ser Tio Ben. Pô, realmente, o tio Ben é aquela figura, né? Aquela coisa paterna, aquela coisa família, quentinho lá, pô. E quando você pensa no Tom Hanks, ele é aquele cara seguro, né? Aquele cara que vai te dar dicas, né? Imagina o seguinte cenário. Ah. MCU, Tom Holland, ficou 10 anos sem falar de Tio Ben. Aí quando vai ter a crise lá do simbionte, Cara, tá. e ele começa a se livrar do simbionte, Tá. ele lembra do seu Tio Ben. Aí ele vai lembrar agora, nunca lembrou. Na luz branca, daí surge Tom Hanks. Nossa, é Deus. Falando assim, Peter, Peter. com grandes poderes, Sim. vem grandes responsabilidades. Aí o pessoal explode no cinema. Não, aí é demais, tá maluco. Pô, muito bom um Tom Hanks gigante aparecendo branco, né? Ah, Sou eu. sou eu, Pô, Peter. é que é muito Tom Hanks isso, Como né? ousa esquecer do meu rosto, eu, Tom Hanks, você Eu não era me Tom citou Hanks. por 10 anos. Cara, realmente tu pensou naquela figura mesmo que... De novo, tem uma contraparte, digamos, Tio Ben, que aí na DC é o Jonathan, né? É o pai de Superman, É sabe? o pai do Superman, É muito cara disso, né? É só que as pessoas não têm esse apego com o pai do Superman. Eu acho que é tem mais com o Tio Ben. É verdade, né? Tem mais aquela coisa do Tio Ben. E, pô, se tu põe o Tom Hanks ali com o Tom... Tom Hanks, né? É. Senhor Stark. Não vai... Tu sabe que vai ser o Sr. Stark que vai aparecer. Vai aparecer o Sr. Infelizmente. Stark na luz, assim. Peter, sou eu, o Sr. Stark. né? Agora, um outro fancasting absolutamente perfeito do universo do Homem-Aranha Tá lá, velho. é a Fernanda Montenegro como a Madame Teia. Para com esse cast, Gabriel. Tem que acontecer! O Gabriel sempre vem com esse porque ele quer que a Fernanda Montenegro ela tem muita classe, né? Nossa! Ela exibe muita sabedoria. A Madame Teia que fica na cadeirinha, com a venda, Aí- com aí- óculos. Aí tu quer botar a Fernanda Montenegro com óculos, viseira, assim. Isso! É isso que tu quer com fazer. a cadeira que tem uma teia de aranha atrás. Coitado da Fernanda Montenegro. Cara. O que tu Rapaz, quer fazer mas é com que ela? tem tudo a ver, cara. É muito foda esse casting. Coloque aqui se você quer Fernanda Montenegro de viseira lá. Madame Teia. Madame Coloque. Teia. É. Madame Web. Nada como aquele filme. A verdadeira. A verdadeira. The real one. E o último, Gabriel, tu trouxe aqui o Homem-Aranha pra terminar um casting que o senhor falou, mas aí eu não queria que o senhor esquecesse aqui pra trazer, que é um muito específico envolvendo o Homem-Aranha. É bem específico, o Gabriel tem esse foco aqui, que ele viu aqui, Não, esse ator, ele pode ser Carnificina. É. E quem? E é o ator do Salsicha, Matthew. Qual que é, velho? Me leva a sério. É muito estranho, É né? o Matthew Lillard. Ah. Que é o... Porque
Porque assim, ó, todo mundo lembra dele de Salsicha, mas ele também tá naquele filme Do Pânico. do Pânico. Eu sei que essa cena, porque E daí ele tem aquela cena que tá malucão com a arma. porque ele é um assassino lá, né? É o Cletus! E ele é ruivo também, né? É, cara, era o Cletus! Era ali naquele período da vida dele. Se tivesse escalado pra ser carnificina. Aí ia ser ele contra o Léo. Ia ser ele contra o Léo. Aí volta o nosso vídeo aqui, lá no começo a gente falou do Leonardo DiCaprio. Nossa Senhora! Aí ele aceita o Carnificina do Homem-Aranha Leonardo DiCaprio. Cara, e assim, essa cena específica que o Gabriel falou, do Pânico 1, realmente ali, ele é o assassino ali, né? Se ele fizesse um papel ali realmente do assassino mesmo, do Carnificina, como ele tá ali no Pânico, pior que eu tenho quer dizer que o Gabriel acertou nesse casting. Ia dar bom mesmo. É bem específico, mas tu olha isso, pô, mas ele poderia fazer o assassino, não sei o quê. Mas, Gabriel, como a gente fez aqui falando nesse vídeo, a gente fez vários castings e nenhum deles vai acontecer. Eu tenho mais um! Essa qual? Peraí, o último, então, qual que é? Esse meu último casting é pra acabar. Eu tô com medo. Simplesmente o ator que mais ganhou o Oscar na história. Daniel Day-Lewis. Ah, não, ele não quer fazer, Gabriel. Ele seria o Ciclope. O Ciclope. Acabei aqui o meu vídeo aqui. Daniel Day-Lewis nos anos 90. Que isso? Ciclope. Acabou. Que É isso, ele, cara? produção. É ele, produção. Gente, se vocês concordam com essas bizarrices, essas escolhas do Gabriel, Daniel Day-Lewis, Ciclope. de novo uma viseira vai botar uma viseira no ator, né? Então, coloca aqui nos comentários Daniel Day-Lewis de Ciclope. Bota aqui nos comentários. Nunca aconteceu, mas era o casting perfeito. Perfeito. E esse foi o vídeo discutindo os melhores fancastings que nunca aconteceram. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.